Diego Amorim faz aqui o nosso Conexão Brasília de hoje. Olha, aqui nós citamos no essencial que beneficiários do programa Bolsa Família doaram aí R$652 mil para os candidatos nas eleições. Não esperava isso aqui, não. E além disso, tem a questão das bets, né? Aqueles 3 bilhões de reais somente no mês de agosto que o Banco Central identificou aí, que foram apostados também por beneficiários do Bolsa Família. Conta pra gente, Diego Amorim, de que forma o governo está se articulando para tentar proteger os beneficiários e o programa desse avanço das bets no Brasil. Vamos lá, Michele. O avanço das bets é um assunto que entrou de vez na pauta aqui de Brasília. Nós teremos novidades ao longo desta semana que se inicia hoje sobre a reação do governo diante do avanço das chamadas bets. E o ponto de inflexão aí nessa questão, eu conto para vocês e para o nosso ouvinte, foi justamente esse levantamento da semana passada feito pelo Banco Central que mostra o impacto das bets entre os beneficiários do Bolsa Família. Porque aí, se você mexeu no Bolsa Família, você mexeu no coração do presidente Lula. O presidente Lula tem alguns programas que são as meninas dos olhos dele, me perdoem o clichê, mas Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, o antigo Fome Zero e o Bolsa Família. Então, mexeu no Bolsa Família, você mexeu diretamente, é algo pessoal, você mexeu com o presidente Lula. Por isso, o presidente imediatamente determinou ali que fosse feito algo, sobretudo em relação especificamente ao uso do dinheiro do Bolsa Família para essas apostas esportivas. Na semana passada ainda foi criado um grupo de trabalho interministerial com a presença do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad e também do Ministério do Desenvolvimento Social, cujo titular da pasta é o Wellington Dias, que inclusive agora em um vídeo que foi enviado para nós aqui do jornalismo da Nova Brasil FM pela assessoria do ministro, nos conta o que está sendo feito em relação ao avanço das apostas esportivas. Vamos ouvir o ministro Wellington Dias. Criamos um grupo de trabalho. O objetivo é como impedir que dinheiro de benefício social, dinheiro do Bolsa Família, por exemplo, seja utilizado em jogos, nas bets, como são conhecidas. O relatório do Banco Central aponta que esses milhares, milhões de pessoas que fazem apostas e são beneficiárias de programas sociais como o Bolsa Família têm um gasto de aproximadamente R$100 por mês. É um valor significativo. Por quê? Porque o objetivo é garantir dinheiro para a alimentação, para as necessidades básicas da família. Assim foi criado um grupo de trabalho, o ministro Fernando Haddad, pela Fazenda, coordena juntamente com a Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Advocacia Geral da União, enfim, um conjunto de pessoas, e estamos debruçados em apresentar ao presidente uma proposta de alteração. É bom lembrar que lá atrás teve a regulamentação ainda no governo do presidente Temer, depois ela previa há 3 anos para ter uma lei regulamentando, durante o governo Bolsonaro não foi feito. Quando o presidente Lula assumiu, o ministro Fernando Haddad preparou e o presidente encaminhou ao Congresso uma medida. Muito bem, tá aí o ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. Eles vão fazer inclusive um controle de quem está usando o benefício com base no CPF. Hoje fica fácil, porque na hora de apostar nessas bets você precisa indicar o CPF, aí cruza ali os dados são cruzados e o governo acha que vai conseguir então impedir o uso desse dinheiro para as bets. Inclusive prometendo aí tirar o benefício de quem usar o dinheiro do Bolsa Família nas apostas esportivas. E aí, Nonato, Michele, ouvinte, surge uma nova polêmica no governo Lula, porque guardadas as devidas proporções, é a mesma história do saque aniversário lá do FGTS, guardadas as devidas proporções. O objetivo original daquele recurso não está sendo respeitado, pelo contrário, está sendo desvirtuado. Por outro lado, há quem defenda que o Estado não pode definir e obrigar o beneficiário a usar o recurso com aquilo ou aquilo outro. É a liberdade do ser humano de fazer o que ele quiser com aquele dinheiro que o Estado dá para ele. Então, há uma avaliação aqui em Brasília de que o governo pediu essa crise pensando na arrecadação.
Há uma divisão, eu já disse aqui na semana passada, dentro do governo Lula, mas também dentro do Congresso Nacional, na avaliação que se faz dessas apostas esportivas. Por um lado, muita gente acredita que é uma hipocrisia ainda o Brasil não ter os jogos completamente legalizados, que o Brasil é o único país, um dos únicos países do mundo que não avançou ainda nesse sentido, e em busca da arrecadação, o governo Lula piscou o olho para as bets. Por outro lado, todas essas consequências que nós estamos vendo. Agora pela manhã, a informação que eu trago aqui para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, vai ter uma reunião nessa segunda-feira da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família. Como eu disse, mexeu-se na menina dos olhos do presidente Lula e ele pediu prioridade para esse assunto aqui na capital federal. O lobby dos jogos, para finalizar, Nonato, Michele, já está se movimentando bastante novamente aqui em Brasília, porque teme que toda essa repercussão negativa dos últimos dias em relação às apostas esportivas acabe contaminando uma votação de um outro projeto que trata do tema, que está lá no Senado Federal, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e há uma previsão de votação no plenário para depois das eleições municipais, que é um projeto, que são coisas diferentes, que defende a legalização aí não das bets e das apostas esportivas, mas dos cassinos, bingos, jogo do bicho, aposta de cavalo, tudo que você imaginar. O jogo vai existir sempre, é o que defendem aí os lobistas do jogo aqui no Brasil e que dizem que é uma hipocrisia e que ainda arrecada, dizem que é como se fosse também um pouco do discurso das drogas, não adianta você proibir, porque se mesmo proibido a coisa vai acontecer num mercado paralelo. Agora, há quem acredite dentro do Congresso Nacional, Michele, Nonato, que toda essa repercussão envolvendo as bets é uma oportunidade de se entender essa questão de maneira mais profunda antes da roda começar a girar ainda mais com os cassinos e com os bingos. A única observação que eu faço, e aqui é um comentário meu mesmo, Michele, Nonato, é que é uma questão de cultura, né? Ao longo dos últimos anos eu acompanhei bem esse assunto aqui em Brasília, ouvindo os lobistas, ouvindo o pessoal que é contra a liberação dos jogos no Brasil, e muito se fala nisso, né? Mas o Brasil é um dos únicos países que não tem. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque não dá para você olhar para o Brasil da mesma forma que você olha para Singapura, para Dubai, para Las Vegas. São realidades muito diferentes. E aqui eu não estou fazendo ainda um juízo de valor, se eu sou contra ou se eu sou a favor, mas são culturas muito diferentes, são populações muito diferentes. Não dá para comparar de maneira simplória e dizer que porque tem jogo lá na Singapura tem que ter no Brasil. Olha aí a consequência. A gente está vendo gente que não tem um puto no bolso, me desculpe a expressão, não tem R$1 no bolso, mas está se virando para gastar dinheiro para apostar em jogo de tigrinho, não sei o que, essas coisas esportivas. Então, a realidade é outra. Não é uma análise simples essa questão dos jogos, especificamente no Brasil, eu diria, Michele, Nonato. É isso. E fora que tem essa polêmica aí, né? Eu posso tutelar com o que você vai gastar. Por outro lado, se eu estou pedindo dinheiro do Bolsa Família, é sinal que eu estou em situação que eu não consigo nem pagar minha alimentação, eu vou jogar também. E também tem a questão de desvirtuar o programa Bolsa Família. É uma discussão que deve se arrastar ainda muito. Deu um nó. Diga. Deu um nó. Deu um nó na cabeça de muita gente, porque é isso, o cara não tem nada, mas tem para jogar, então, mas ele não tem nada, ele tá jogando justamente porque ele tem a esperança de ganhar algo, Renato, de ficar rico, de pelo menos tirar um dinheirinho a mais ali nos jogos, né? E aí mexe com a lógica do jogo, que a gente tem falado tanto aqui nos últimos dias. É uma situação complexa, não deixa de ser uma crise, hein, para o governo Lula, que está tendo que administrar aqui as beiras das eleições municipais. Valeu, Diego. Até amanhã. Ainda vamos falar bastante disso. Até amanhã. Agora 7h20.